Pensemos por um momento no trajeto que a maioria das pessoas faz logo cedo. O despertador toca. Aquele começo de dia clássico, né? Exato. Tem o transporte público para chegar ao trabalho, a tranquilidade de saber que existe um limite máximo de horas que se pode passar lá dentro da empresa. Ou a garantia de que as crianças têm uma escola pública para frequentar enquanto os pais trabalham. Isso. Toda essa estrutura funciona como uma espécie de rede de segurança invisível que sustenta a vida em sociedade todos os dias. E que passa despercebida na correria. Sim, tudo disso parece o curso muito natural das coisas hoje em dia, parece óbvio. Mas a verdade é que essa rede precisou de muita, mas muita histórica para existir. Nossa missão neste mergulho profundo de hoje é justamente desbravar as engrenagens dessa estrutura. Os direitos sociais na Constituição Federal do Brasil. Exatamente. Especificamente do artigo 6º ao 11º. O objetivo central hoje é entender como e por que o Estado deixa de ser apenas um mero observador da sociedade para se tornar um provedor ativo de bem-estar. Eu estou muito animada com essa discussão. É uma mudança de postura monumental na história da civilização. O Estado deixa de ser um espectador passivo, aquele que apenas assiste ao jogo da arquibancada, para assumir um protagonismo real na garantia da sobrevivência e do desenvolvimento humano. Toma as rédeas da situação. Perfeito. E para compreendermos o peso histórico e jurídico desses artigos da Constituição, precisamos analisar como esses direitos estão intimamente conectados aos grandes debates sobre o orçamento público, as tensões do mercado de trabalho e, fundamentalmente, a dignidade humana. Não é apenas uma lista de boas intenções no papel, é um projeto de sociedade. Certo. Vamos desvendar isso. Porque esses direitos, obviamente, não caíram do céu num belo dia ensolarado por pura bondade dos governantes. Existe todo um contexto histórico brutal por trás do surgimento dos direitos sociais. Muito brutal. Eles representam o que chamamos de segunda dimensão dos direitos fundamentais. E essa segunda dimensão foi forjada em um cenário bem distante do conforto moderno. Ela nasce no calor das chaminés da Revolução Industrial. Nas intensas lutas operárias que atravessaram os séculos XIX e XX. E há uma diferença gigantesca de paradigma aqui quando comparamos com os direitos de primeira dimensão, que são os direitos civis e políticos clássicos. O que é fascinante aqui é a mudança radical de exigência em relação ao poder público. A primeira dimensão de direitos, que surgiu ali com a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, dizia ao Estado algo muito simples e direto. Dizia, não interfira. Uma barreira de proteção. Exato. Era uma exigência de abstenção. A ideia era proteger a liberdade individual, a propriedade, a liberdade de crença, construindo um muro contra o poder opressor de reis absolutistas. O Estado ideal naquela época era aquele que não fazia nada contra o indivíduo. Mas com a chegada da Revolução Industrial, o cenário mudou drasticamente. As cidades incharam, as fábricas operavam com jornadas de 14, 16 horas por dia. Com condições insalubres, sem qualquer rede de proteção. E ficou absolutamente claro que apenas não interferir não era o suficiente para garantir a vida e a dignidade. Porque a liberdade de assinar um contrato de trabalho não significa muita coisa, se a única opção que a pessoa tem é, aceitar trabalhar 16 horas por dia ou morrer de fome, certo? A igualdade no papel não enche a barriga. Perfeito. É aí que a segunda dimensão, a dos direitos sociais, inverte essa lógica clássica e vira para o Estado dizendo, faça alguma coisa. Arregace as mangas. Na prática, a sociedade virou para o Estado e exigiu que ele colocasse a mão no bolso e agisse. Exige-se, portanto, ações concretas, o que chamamos de prestações positivas. Sem essa ação, construindo hospitais, escolas, regulando o trabalho, os direitos não reduzem as desigualdades reais. O objetivo do texto constitucional passa a ser garantir o chamado mínimo existencial. Isso, e promover a igualdade material, de fato, e não apenas uma igualdade teórica. É sair do plano das ideias e agir no mundo real. E quando abrimos o cardápio do artigo 6º da Constituição Brasileira, a lista de exigências feitas ao Estado é impressionante. Estamos falando de educação, saúde, alimentação,
trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social. proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. É uma estrutura gigantesca. Mas o que mais me deixa maravilhada é que essa lista não foi escrita toda de uma vez e trancada num cofre. Ela é viva. Ela continua crescendo. Uma evolução constante. Sim. Por exemplo, direito à moradia só foi incluído explicitamente no texto no ano 2000. A alimentação entrou 10 anos depois, em 2010. E o transporte, mais recentemente ainda, em 2015. E essa evolução demonstra o reconhecimento contínuo das necessidades humanas e a própria resposta do direito às pressões sociais. Pegue esse exemplo do transporte em 2015. Se lembrarmos do contexto histórico recente do Brasil, as grandes manifestações de 2013 começaram justamente por causa de um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus. Foi o estopim de tudo. A sociedade foi às ruas e deixou claro que a mobilidade urbana não era apenas um serviço comercial qualquer, mas uma condição básica para a vida em sociedade. Como alguém acessa a saúde ou o trabalho sem transporte? A Constituição absorveu essa demanda das ruas e elevou o transporte ao status de direito social. Faz todo sentido. O texto se adapta à realidade, mas a grande dúvida que surge para quem nos escuta é justamente como o Estado gerencia essa lista que só cresce. Porque construir infraestrutura custa caro. Custa muito caro. E é por isso que o funcionamento desses direitos obedece a regras do jogo muito específicas. Uma delas é a progressividade. O direito entende que não dá para estalar os dedos e ter uma rede de trens e hospitais perfeitos do dia para a noite. A implementação dessas garantias é gradual, respeitando os recursos disponíveis e o planejamento estatal. Mas há uma contrapartida vital a essa progressividade, não é? A vedação do retrocesso. Isso soa familiar. Só como uma regra de proibido da marcha a ré. Exatamente isso. A vedação do retrocesso estabelece que, uma vez que a sociedade conquista e o Estado concretiza um direito social através de uma lei ou política pública, ele não pode mais ser retirado ou suprimido de forma arbitrária. Se o Estado já alcançou um certo patamar de proteção à infância ou de acesso à saúde, ele não pode simplesmente aprovar uma lei revogando tudo e voltando à estaca zero. É uma garantia de que o caminho do desenvolvimento humano deve apontar sempre para frente. O degrau que subimos não pode ser desfeito. Agora, para sairmos um pouco da teoria e irmos para a prática, vamos focar em 2 pilares gigantescos que afetam o dia a dia de todo mundo: saúde e educação. 2 pilares fundamentais. Começando pela saúde. A Constituição é muito clara. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E foi a partir dessa premissa que nasceu a estrutura do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, criado para garantir um acesso universal e igualitário a ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. E a forma como o SUS foi desenhado reflete perfeitamente o que significa aquela ação positiva do Estado que mencionamos. O sistema é regido por princípios estruturais muito claros. Temos a universalidade, que é basicamente a porta aberta para qualquer pessoa, certo? sem discriminação, sem perguntar se a pessoa tem carteira assinada ou quanto ela ganha. Exatamente, a porta de entrada é para todos. Depois temos a integralidade. Isso significa que o sistema deve olhar para o indivíduo como um todo. Não é apenas tratar a perna quebrada no pronto-socorro e mandar embora. É oferecer desde a vacina preventiva no posto de saúde do bairro até o transplante de órgãos de altíssima complexidade. É o pacote completo, da prevenção à cura. E como se organiza um monstro logístico desse tamanho em um país com dimensões continentais como o nosso? Aí entra o princípio da descentralização. A gestão desse sistema é compartilhada. A União, os estados e os municípios têm responsabilidades divididas, porque o prefeito entende melhor as necessidades de saúde do seu bairro do que o governo federal lá na capital do país. E isso é acompanhado pela participação da comunidade. Os conselhos de saúde. Sim, garantindo que a própria população ajude a controlar onde o dinheiro da saúde está sendo gasto. Mas, dentre todos esses princípios, há um que merece o maior destaque para entendermos a verdadeira justiça social: a equidade. Esse é o conceito brilhante de tratar desigualmente os desiguais, não é?
Como isso funciona na prática de um hospital, por exemplo? Vamos imaginar a triagem de um pronto-socorro. Se duas pessoas chegam ao mesmo tempo, uma com uma leve dor de garganta e outra sofrendo um infarto, a igualdade matemática fria diria para atender por ordem de chegada. Quem chegou primeiro entra primeiro. O que seria um desastre. Total. Mas a equidade dita que a pessoa infartando passe na frente imediatamente. É reconhecer que pessoas em situações de maior risco ou de maior vulnerabilidade social precisam de mais atenção e recursos imediatos do Estado do que aquelas em situações favoráveis. O objetivo é dar mais a quem precisa de mais, para que, no fim das contas, todos alcancem o mesmo nível de direito à vida e à saúde. É fascinante pensar que a verdadeira justiça, nesse caso, não é tratar todo mundo de forma idêntica, mas de forma proporcional às suas necessidades reais. E essa ideia de focar em quem mais precisa nos leva diretamente a outro pilar estrutural, que é a educação. Sem dúvida. Porque uma pessoa doente não consegue trabalhar, mas uma pessoa sem o acesso à educação básica dificilmente terá as ferramentas para sair de uma situação de vulnerabilidade. A Constituição estabelece a educação não apenas como essencial para o preparo para o mercado de trabalho, mas para o desenvolvimento da pessoa e para o exercício da cidadania plena. E aqui há um detalhe importantíssimo no desenho constitucional. A educação é um dever do Estado, sim, mas também é expressamente um dever da família, contando com a colaboração de toda a sociedade. O que isso quer dizer na prática? Que o Estado constrói a escola, mas a família é obrigada a matricular a criança. Exatamente. Diferente da saúde, onde você tem o direito de não querer ir ao médico se não quiser, na educação básica o direito se mistura com o dever. O Estado é obrigado a fornecer a vaga de forma gratuita e a família é obrigada a garantir que a criança frequente. E a Constituição estabelece recortes de idade muito claros para essa gratuidade e obrigatoriedade, certo? Sim. A educação básica obrigatória abrange a faixa dos 4 aos 17 anos de idade. Além disso, o texto prevê a progressiva universalização do ensino médio e um atendimento educacional especializado de preferência na rede regular de ensino para as pessoas com deficiência. Mas vamos trazer isso para a realidade dura das ruas. Vamos imaginar uma mãe, trabalhadora, que precisa deixar seu filho pequeno em algum lugar para poder ir ao emprego. Ela vai à prefeitura e ouve a clássica frase: "Desculpe, não há vagas na creche municipal". Por muito tempo, isso seria encarado apenas como uma falha administrativa ou um azar daquela família que não conseguiu a vaga. Mas a Constituição deu dentes a esses direitos, não foi? Sem dúvida. E esse é um dos pontos altos da efetividade dos direitos sociais no Brasil. Não é apenas uma recomendação poética. Houve um caso real importantíssimo julgado pelo Supremo Tribunal Federal que estabeleceu um precedente muito poderoso. Essa mãe que você descreveu diante da falta de vaga pode ir à justiça. O STF bateu o martelo. Bateu o martelo dizendo que o não oferecimento de vagas em creches não é um mero incômodo gerencial. É uma violação direta de um direito fundamental previsto na Constituição. E como violação, dá base para acionar a justiça. O judiciário pode sim obrigar o prefeito, o poder público, a garantir o acesso daquela criança à educação infantil. Seja abrindo uma vaga na rede pública ou até pagando uma vaga na rede privada. Exato. Isso materializa a força de se exigir prestações positivas do Estado. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque vimos que o Estado protege o cidadão na saúde e na escola. Mas e quando essa pessoa entra no mundo do trabalho? Os direitos trabalhistas previstos ali do artigo 7º ao 11º funcionam como uma verdadeira armadura. Um escudo robusto. O texto principal do artigo 7º já avisa que o objetivo é a melhoria da condição social dos trabalhadores urbanos e rurais, e aí ele desfila 34 incisos que formam essa muralha de proteção. É um rol extenso que detalha de forma muito minuciosa o que compõe a dignidade no trabalho. Apenas para citarmos alguns dos principais de forma ritmada, temos proteção contra a despedida arbitrária, o seguro-desemprego, o FGTS, o salário mínimo, que pelo texto deve ser capaz de atender a todas as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família. Temos também a irredutibilidade salarial,
O 13º, a limitação da jornada em 8 horas diárias e 44 semanais. O aviso prévio de 30 dias. A licença maternidade de 120 dias com garantia de emprego, licença paternidade, é uma lista maravilhosa e enorme. Mas, sendo muito franca, quando olhamos para todas essas obrigações, seguro-desemprego, multas, estabilidades, a primeira pergunta que surge de um ponto de vista pragmático é: como o mercado de trabalho absorve tudo isso? Não há um cabo de guerra entre a necessidade de proteger o empregado e o custo financeiro para o empregador manter um negócio. Essa é a grande tensão do direito do trabalho. Mas a Constituição construiu essa lista extensa justamente porque reconhece uma simetria natural de poder. Em uma relação de trabalho comum, o empregador tem o capital, os meios de produção e o poder de ditar as regras do jogo. O trabalhador individualmente não tem poder de barganha para exigir que não seja demitido sem motivo amanhã. É uma balança desequilibrada por natureza. Exato. Direitos como o aviso prévio ou o FGTS não existem apenas como um bônus. Eles têm a função prática de dar um fôlego financeiro para que a família daquele trabalhador não entre em colapso imediato se ele perder o emprego. O seguro-desemprego é um amortecedor contra a instabilidade do mercado capitalista. Então, essa armadura é para equilibrar o jogo. Mas mesmo com as leis, o indivíduo sozinho ainda é muito fraco diante de uma grande corporação. E é por isso que, para além das garantias individuais, a Constituição traz os artigos 8º ao 11º, que tratam do direito coletivo. Eles garantem a liberdade de associação sindical e o direito de greve. A liberdade sindical é a ferramenta coletiva que equilibra a balança de poder. O peso da união. Se a relação de emprego visa impedir a despedida arbitrária e garantir que o salário não seja reduzido, a organização sindical atua para manter, negociar e expandir essas conquistas. O sindicato senta à mesa de negociação com o peso que o trabalhador individual jamais teria. Garantindo que a força do trabalho não seja esmagada pelas pressões econômicas. É a união fazendo a força, com respaldo constitucional, garantindo que o mercado tenha regras mínimas de civilidade. Mas a vida é cheia de imprevistos. O que acontece quando a pessoa simplesmente não consegue mais trabalhar? Uma hora o corpo pede a conta. Sim, seja por um acidente, pela idade que chega para todo mundo ou porque o mercado simplesmente fechou as portas. É aí que entra a nossa rede de segurança final, a previdência social e a assistência aos desamparados. São coisas diferentes, mas que caminham juntas. Como opera essa dupla rede? A previdência social funciona baseada na lógica de um seguro. Ela existe para proteger o trabalhador e sua família contra os riscos inerentes à vida humana. Uma pessoa de 25 anos que sofre um acidente e perde a capacidade de trabalhar precisa dessa proteção tanto quanto alguém de 65 anos que deseja se aposentar. É uma proteção ampla. A Previdência cobre doença, invalidez, morte, idade avançada e a maternidade. Ela tem princípios riquíssimos como a universalidade da cobertura e a garantia de que nenhum benefício que substitua o salário será inferior ao salário mínimo, e o caráter democrático na administração. Mas há um detalhe crucial aí. Como todo seguro, a Previdência cobra um preço, certo? Exato. A característica fundamental da Previdência é o seu caráter contributivo. Para ter direito a esse seguro, o trabalhador e o empregador precisam participar do custeio, precisam pagar a contribuição mensalmente. É um pacto de solidariedade entre gerações, mas que exige essa participação financeira prévia. E é aqui que traçamos a linha que a separa da assistência social. Porque a assistência aos desamparados seria o bote de salva-vidas para quem nem sequer conseguiu pagar o seguro, é isso? Perfeitamente. A assistência social prevista na Constituição não exige qualquer contribuição prévia. A diferença é vital. Ela existe para ser prestada a quem dela necessitar, ponto final. É o Estado atuando em sua forma mais assistencial e pura para garantir a sobrevivência de quem está à margem. De quem não tem meios de se sustentar. E cujas famílias não têm como prover. O exemplo mais claro no Brasil é o benefício de prestação continuada, o famoso BPC, que garante um salário mínimo mensal a pessoas idosas e pessoas com deficiência de baixa renda, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção. É a garantia de que ninguém será deixado para trás.
para perecer por falta de recursos. Então, o que tudo isso significa? Porque ouvindo a nossa conversa até aqui, o desenho constitucional parece irretocável. É um manual sofisticado de civilidade. Mas quando saímos do papel e olhamos para a rotina das prefeituras, dos estados e dos tribunais, nós esbarramos em um conflito monumental. O grande embate. É quase um duelo de titãs do direito. De um lado, nós temos o administrador público, prefeito, governador, que vira para a população e diz: as exigências são justas, mas eu olho para o cofre do município e o dinheiro não dá para cobrir. Creche, asfalto, hospital e previdência ao mesmo tempo. É o que se convencionou chamar de reserva do possível. O choque de realidade. Do outro lado da arena judicial, existe a urgência do mínimo existencial, que é aquele núcleo essencial e absoluto da dignidade humana que deve ser garantido independentemente de recursos. Mas, sendo muito pragmática e fazendo o papel de advogada do diabo aqui, se o cofre de uma cidade está de fato vazio, como um juiz pode simplesmente canetar uma decisão e obrigar o prefeito a fornecer um remédio caríssimo ou construir um posto de saúde? Não é invadir a administração e exigir o impossível? Se conectarmos isso ao panorama geral do Estado brasileiro, percebemos que esse embate é o coração do maior desafio atual para a efetividade dos direitos sociais. Isso levanta uma questão importantíssima. A reserva do possível é o argumento ultra-realista. Você não pode entregar o que materialmente não existe no orçamento. A conta não fecha? Porém, o mínimo existencial é o limite ético e jurídico que não pode ser ultrapassado de jeito nenhum. É a linha da sobrevivência. E quando esse choque chega aos tribunais, a posição do Supremo Tribunal Federal tem sido muito categórica na defesa da vida humana. O mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. E como isso se resolve na prática? O juiz cria dinheiro em árvore? O juiz não cria dinheiro, mas ele determina as prioridades da lei. O que o Supremo diz é que o Estado não pode usar a alegação genérica de falta de verba como um escudo mágico para se eximir das suas obrigações básicas de dignidade humana. Se o município alega que não tem dinheiro para a creche ou para o remédio de alto custo, ele precisa provar de forma cristalina no processo que não tem os recursos. Não basta só falar que não tem. Tem que provar. E mais do que isso, os tribunais frequentemente obrigam o Poder Executivo a remanejar verbas. Por exemplo, o juiz pode determinar o bloqueio de recursos públicos que seriam usados na publicidade institucional da prefeitura e transferir esse valor imediatamente para comprar o medicamento ou garantir a vaga escolar. O Estado é forçado a priorizar a dignidade humana básica acima de gastos secundários. É a justiça mandando um recado claro. A propaganda do governo pode esperar, mas o infarto do cidadão ou a educação da criança não podem. Para amarrarmos tudo isso que desbravamos hoje, fica muito nítido que a essência dos direitos sociais na nossa Constituição vai imensamente além de um poema bem redigido. Trata-se de um manual de instruções, forjado a duras penas para retirar as pessoas da miséria e promover uma igualdade material verdadeira. Promover a justiça social na veia. É o compromisso diário de tentar construir uma sociedade solidária, onde coisas como o trabalho regulamentado, a saúde acessível, a proteção previdenciária e a educação não sejam meros privilégios de quem pode pagar, mas pilastras inegociáveis de uma sociedade civilizada. E o fato de termos visto o texto se expandir ao longo das décadas para abraçar direitos como moradia, alimentação e transporte mostra uma sociedade que amadurece e aprofunda sua visão sobre o que é uma vida digna. As necessidades mudam e o compromisso se atualiza para reafirmar que não existe cidadania plena enquanto a vulnerabilidade social ditar o destino das pessoas. E toda essa engrenagem complexa nos deixa com um pensamento final bastante provocativo para a nossa audiência. Ao longo de toda essa nossa análise profunda, vimos que a lista de direitos sociais do artigo 6º vem crescendo com o tempo e forma uma enorme rede de interdependência. Tudo está conectado. Público, seguro e de qualidade que leve a pessoa da periferia até o emprego ou a escola. É uma reflexão vital. Como uma única peça dessa engrenagem falhando pode fazer todo o conceito de mínima existencial desabar como um castelo de cartas.
Fica o convite para a reflexão de quem nos ouve sobre como esses direitos sobrevivem juntos ou caem juntos. Agradecemos imensamente a companhia de todos para acompanhar essa análise profunda nas engrenagens da nossa Constituição. Mantenho a curiosidade contínua e até o nosso próximo mergulho profundo.